Oi, pessoal. Nessa aula vamos então criar a seção no back-end da nossa aplicação. Ok, pessoal. Para nossa tela funcionar, nós vamos precisar chamar o endpoint de fazer login. Então, vamos abrir nosso arquivo backend.tsx e vamos criar esse endpoint. A gente criou o getUserEndpoint. Agora eu vou criar um sign-in endpoint. E esse endpoint ele vai precisar receber o e-mail e a senha do usuário para enviar para o nosso servidor. Então vai receber dois campos, e-mail e senha. E aí eu preciso fazer uma requisição agora com o método post. Não é mais uma requisição de get. E a URL vai ser o alt/login. Então, post no alt/login. Nós precisamos enviar um conteúdo. Então, eu vou copiar aqui o mesmo cabeçalho que a gente usou anteriormente. A gente precisa enviar um objeto JSON e nesse objeto precisa ter dois campos, que são justamente os campos de e-mail e senha que a gente tem aqui. Então, vou montar um objeto com esses dois campos, enviar como corpo da requisição, e aqui a gente tem o nosso sign-in endpoint quase pronto. Quase pronto porque, na verdade, a gente precisa o retorno desse user endpoint e do sign-in endpoint, na verdade, é um objeto com as informações do usuário, por exemplo, com o nome do usuário, né? Então, o nome e o e-mail. Eu vou declarar uma interface aqui para a gente representar essa resposta, que eu vou chamar de e-user. Então, a interface user, ela só tem dois campos, tem um campo name, que é do tipo string, e um campo e-mail, que é do tipo string também. Então, voltando lá embaixo, aqui em vez de retornar void, a gente vai retornar e-user. Então, a gente vai fazer primeiro essa requisição aqui, né, de tentar fazer login com esse sign-in endpoint, e vamos ver o que vai acontecer, né? A gente vai ver que ainda falta um detalhe, pequeno, mas muito importante. Mas vamos lá primeiro tentar chamar ele. Então aqui quando a gente fizer o submit no formulário, nós vamos chamar o sign-in endpoint. Aqui a gente vai passar e-mail e senha. Aí aqui pode ser que venha um resultado de sucesso ou pode ser que venha um erro, né? Se vir um erro, a gente vai querer exibir esse erro em algum lugar. Por exemplo, o usuário e a senha inválido. Então, eu vou criar um estado aqui para armazenar o último erro que a gente encontrou, né? E a princípio, esse erro aqui vai estar como uma string vazia para indicar que não deu erro ainda. Então, o que a gente vai fazer? No den, deu certo. Ainda não sabemos o que a gente vai fazer, mas por enquanto eu vou só imprimir uma mensagem aqui no console. Então aqui se deu certo, vai vir um usuário aqui. Eu vou imprimir o usuário. E se der errado, vai vir um erro. Eu vou imprimir o erro no console para a gente ver o que aconteceu. Então aqui eu vou chamar o método erro do console, né, em vez do console.log. Esse comportamento aqui, então, opa, peraí. Vamos dar um set error aqui também. Aliás, não, vamos rodar desse jeito aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, vou abrir minha aplicação, vou dar um F5 para garantir que está tudo certo. Então, olha só, já tentou chamar esse endpoint user v401, mostrou a tela de login e agora a gente vai fazer login. Deixa eu abrir aqui a aba de network
limpar ela para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu chamei aqui, não aconteceu absolutamente nada, né? Por quê? Será que isso aqui não foi chamado? Vamos colocar um console.log. Só para ver se ele está chegando nesse ponto, pelo menos, né? Abrir aqui o console. Não chamou o nosso sign in. Por que não? Qual que é o problema aqui desse botão, hein? É que o tipo dele não é submit? Eu falei que era. Dá uma olhada aqui de novo. Ah, agora chamou. Então eu falei mentira aí na aula passada. Esse botão, o tipo padrão dele não é submit, tá, gente? Se for usar ele como submit, a gente tem que passar o tipo submit. O tipo padrão é submit no elemento button do HTML, né? Se a gente criar um button, o elemento puro HTML, o tipo padrão é submit, né? Quando ele está dentro de um formulário. Mas aqui é esse elemento button do Material UI, então ignorem o que eu falei. Se for um botão de submit, coloquem o tipo submit. Então, olha só, a gente chamou aqui e veio um resultado correto aqui com o usuário e o e-mail. Então, parece que deu certo, né, o nosso login. Ó. Vou chamar aqui de novo. Veio a gente olhar aqui na aba Network, veio uma resposta com status OK, que funcionou, e veio inclusive o JSON de resposta com o usuário. Isso significa que a gente fez login e inclusive, olha só a nossa requisição, né? O nosso back-end ele usa um cookie de sessão para guardar a sessão do usuário. E veio no cabeçalho de resposta o cabeçalho setCookie que cria esse cookie de sessão, né? Esse cookie, inclusive, é um cookie HTTP only, que ele não pode ser lido via JavaScript, né? O navegador ele consegue ler esse cookie para a gente quando vai comunicar com o servidor, mas isso daqui não pode ser lido diretamente pela aplicação, que dá uma segurança maior, por exemplo, contra ataques de cross-site scripting, né? Se alguém conseguir injetar algum script malicioso no seu site, ele não vai roubar a sessão de nenhum usuário. Só que se a gente tentar agora acessar a aplicação novamente, vou dar um F5 aqui, ele vai testar, né? Vai chamar o endpoint user para verificar se está logado e deu o código aqui 401 unauthorized, de novo. Mas o que aconteceu, né? A gente não tinha criado uma sessão já? O que acontece é o seguinte, por padrão, a API Fetch ela não envia os cookies e nem armazena os cookies, né, que vem como cabeçalho na requisição. Então a gente fez login, tinha o set cookie na resposta, mas o cookie não foi definido, né, ficou salvo na nossa aplicação, porque a gente precisa passar um parâmetro a mais para isso. Se a gente olhar nas ferramentas de desenvolvimento do Chrome, aqui a gente consegue ver os cookies que estão definidos e não está definido nenhum. E aí, para resolver isso, na verdade é fácil, mas é uma coisa que quase sempre causa confusão. A gente precisa passar um parâmetro, né, nesse objeto options. A gente precisa passar um parâmetro a mais para indicar que a gente quer que as credenciais sejam enviadas ou atualizadas, né? Então a gente vai vir aqui no nosso signing endpoint e adicionar a propriedade credentials com valor include, e a gente vai ter que fazer isso tanto na requisição que cria a sessão inicialmente, que é essa aqui. Vou chamá-la de novo. Vamos ver aqui ó, a nossa chamada, que foi essa.
tem o setCookie, né? Agora, se a gente olhar na nossa aplicação, o cookie vai estar aqui, só que ele ainda não vai ser enviado porque a gente não está mandando enviar ele nas outras requisições. Nós vamos fazer isso aqui agora. Então, toda requisição que a gente for fazer, a gente vai precisar do credentials include, porque a gente precisa de enviar o cookie de sessão, e aí o back-end vai saber que a gente está autenticado. Aqui ainda não tinha objeto options, então vou ter que passar aqui também. E nessa primeira requisição aqui que a gente definiu, e agora todo mundo está enviando um credentials, ou seja, está enviando os cookies. Vamos tentar. Opa, já até fez login aqui, né? Recarregou automático e fez login. Mas se eu abrir agora a aplicação, já vai entrar direto. Por que que vai entrar direto? Primeiro é feita uma requisição aqui para esse endpoint user e ele já vai ter uma sessão, vai saber que está autenticado e em vez de exibir a tela de login, está exibindo a nossa aplicação, né? Então aí a gente já tem o comportamento do login funcionando. Só que aí a gente precisa fazer também o logout, né? Mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma e dar sequência aí na próxima aula. Antes de fazer o logout, vamos dar um tratamento melhor agora para a situação onde o login não é feito com sucesso. Então, digamos que eu coloque uma senha errada, eu mudei a senha aqui para um outro valor, eu vou tentar entrar e vai dar um erro, mas a gente precisa exibir um erro aqui dizendo que o usuário a senha está incorreto, né? Então, vamos voltar na nossa aplicação. Lembra aquela variável que a gente criou para guardar o erro no login screen? Que é a variável erro, nós não estamos usando ela para nada aqui por enquanto, né? Então, o que a gente vai ter que fazer é chamar aqui um setError quando o status da requisição não vier ok. E eu vou colocar aqui e-mail não encontrado ou senha incorreta. Essa vai ser a nossa mensagem de erro. E a gente vai ter que exibir essa mensagem de erro em algum lugar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui acima do botão. Para exibir essa mensagem, a gente vai querer estilizar ela, né? Por exemplo, a gente pode colocar uma cor de fundo vermelho, por exemplo, para exibir, destacar mais essa mensagem, mas eu só quero exibir a mensagem se tiver algum erro aqui. Então, vou fazer uma exibição condicional com base na variável erro. Ela é uma variável string, mas eu posso usar ela, né, como um booleano aqui para controlar. Então, se erro for uma string não vazia, ele vai entrar nesse código. E aí eu quero colocar também aqui uma classe que a gente vai criar. E eu vou chamar essa classe de erro, né? Classes.error. A gente ainda não tem a variável classes, né? A gente não usou o eu digitei errado, né? A gente ainda precisa declarar ela usando aquela solução de CSS no JS que a gente está acostumado, né? Primeiro a gente vai ter que importar a função makeStyles. Deixa eu copiar então aqui de um outro lugar. Eu vou vir aqui na nosso componente calendar, que foi onde a gente usou isso. Copiar esse import da função makeStyles. Vou copiar a chamada aqui também, mas a gente vai precisar de bem menos coisas, né? A gente vai ter que fazer uma única classe, que eu chamei ali de error. E dentro dela a gente vai definir, então, algumas propriedades aí de CSS. A primeira delas eu vou colocar uma cor de fundo, né? Eu vou colocar um background color, uma cor vermelha. Então, uma cor que eu tenho aqui preparada já, que eu usei na aplicação final, é essa cor aqui, ó.
esse valor de RGB. 236, 234. Isso é um vermelho clarinho, né? A cor aqui não interessa. Vou colocar também um border radius nesse meu div para ficar aí com cantinhos arredondados. Vou colocar aqui de 4 pixels. Vou colocar um padding, porque senão o texto vai ficar muito colado na borda. Esse padding pode ser de 16 pixels, que é o que a gente tem usado no restante da aplicação. E vou precisar de uma margem também, mas eu vou querer margem só na vertical. Na horizontal não precisa. Então vai ser 16 pixels na vertical, 0 na horizontal. Feito isso tudo, a gente agora tem que chamar aqui o nosso hook useStyles. Não passando nada, né? É só chamar ele. E guardar o resultado na nossa variável classes. UseStyles é essa função que a gente criou aqui em cima com o makeStyles, né? Agora que a gente fez isso tudo, voltando para a nossa aplicação, senha errada, vai aparecer mensagem de e-mail não encontrado ou senha incorreta, né? E aí, se a gente tentar fazer login de novo, vai continuar aparecendo a mensagem. Se a gente colocar o valor correto, agora tem um outro comportamento para corrigir também, que é a gente precisa. Entrei, deu certo. Só que primeiro, né, a mensagem que continua exibindo, e segundo, deveria sair dessa tela, né, quando faz o login com sucesso. Mas para sair dessa tela, a gente precisa avisar o nosso componente Py. Então a gente precisa de ter algum props, que vai ser um callback que nós vamos chamar, para avisar o componente Py que foi feito um login com sucesso. Então vou criar uma interface aqui para declarar o props desse meu componente. Vou chamar aqui de onSignin, esse meu callback, e ele vai receber o usuário. Eu vou passar como parâmetro, aliás, o usuário, porque a gente já tem esse valor como resposta da requisição, e essa função não precisa me retornar nada. Isso aqui eu preciso importar. Adicionei o import aqui do backend, aliás, não adicionei, né? Achei que tinha adicionado. Esse autocomplete, né, essa sugestão de adicionar import do VS Code, eu não sei porque, tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona. Vamos declarar o nosso props aqui, tipo que a gente declarou, e vamos chamar o nosso callback quando der tudo certo. Então, signing endpoint, se deu tudo certo, a gente teria que chamar isso daqui, né, props. Opa, bom, sign in, passando o usuário. Só isso que a gente teria que fazer. Mas, como isso, na verdade, né, já é uma função que recebe o usuário, eu já posso de cara usar ela como o primeiro parâmetro do den, né? Então, se deu certo, props.onSignin. Se deu errado, aí a gente vai dar um set error, conforme a gente já fez aqui. E deixa eu só reduzir aqui esse nosso código, ok. Então deu certo, onSignin, deu errado, set error. Ok, agora vamos corrigir o nosso componente app, porque ele precisa passar o props onSignin. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai ter que guardar, né, a informação que foi feito o login. Então, quando chamar onSignin, e aqui vai vir o usuário, user, a gente precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, mudar esse aqui, o hasSession, para true, né?
Mas já que a gente precisa armazenar o usuário também, em vez de ser um booleano aqui, a gente vai criar um state que vai ser um usuário ou nulo, né? Se é nulo, não fez login. Se é um usuário, é porque já fez login. Então a gente pode iniciar esse status com nulo, vou chamar isso aqui de user e de setUser. Aí agora, quando fizer essa primeira requisição aqui, a gente vai chamar um setUser passando no próprio usuário. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Como o setUser recebe um usuário, eu posso fazer isso aqui também, ó. Então, then, isso aqui é uma promise de user. Então, se deu certo, o primeiro parâmetro vai ser o usuário, eu já vou chamar o setUser. Se não deu certo, aí eu vou ter que chamar o setUser como nulo, ou na verdade eu não preciso fazer nada, né, porque ele já é nulo, mas eu vou deixar os dois casos aqui. Eu acho que o código fica mais claro. O que eu tenho de errado aqui, meu Deus? setUser null. O que eu fiz de errado? Ah, tem um erro de sintaxe aqui em cima, né? Por quê? Ah, user ou null. Meu Deus, esqueci. Agora sim, né? O erro aqui de cima estava interferindo naquele lá de baixo. E aqui, em vez de recession, eu vou verificar se tem um usuário. Bom, feito isso tudo, o onSign-in, que a gente faz? Dá um setUser. Então, onSign-in, setUser. O usuário não vai ser nulo mais. E agora, depois disso tudo, a gente pode testar a nossa tela novamente. Eu já estou logado aqui, então vou ter que deslogar para conseguir testar. Eu vou lá na aba Application, vou apagar esse cookie. Então, agora, se eu tentar entrar na aplicação de novo, vai perder a sessão. Vou fazer o login e aí entrou na nossa aplicação. Perfeito. Agora, então, na próxima aula, vamos implementar o comportamento do logout.